Talvez você já tenha ouvido falar da história do paralítico que foi curado por Jesus. Mas o que poucos contam é como essa cena, cheia de tensão, simbolismo e mistério, reverbera em cada coração até hoje. Quero te levar por cada pedaço, cada suspiro, cada olhar, cada movimento, para que você sinta essa história com nova carne. Jesus voltou a Cafarnaum. Sua fama o precedia. Falaram de suas curas, de seus milagres, de sua ousadia. E agora se dizia que ele estava novamente naquela cidade. A notícia correu rápido. Ele está em casa. Ele está ensinando. Jesus está aqui. Multidões começaram a convergir em direção a uma certa casa. Talvez a casa de Pedro. Talvez uma casa com salas amplas e pátio interno. Mas de qualquer modo já não havia espaço. As paredes pareciam pequenas demais para o que estava para acontecer. Dentro, o calor era mais do que físico. Era esperança misturada ao desespero. Gente sussurrando. Será que ele vai curar? Será que eu serei alcançado? Crianças caladas, adultos tensos. E do lado de fora, gente tentando espiar pelas frestas, pelas janelas. Alguns encostados nas paredes exteriores, sentindo o calor subir pelas pedras. Alguns mal conseguiam ver, apenas ouvir um murmúrio. Ele está ensinando. Ele está falando. Agora, imagine um homem que não podia andar, não por um dia, mas por anos. A fragilidade de seu corpo misturada à sua alma. Talvez ferida, abatida, desesperada. Quem pode imaginar quantas noites ele sonhou em andar? Quantos momentos chorou em silêncio, em casa, vendo a vida passar? Esse homem tinha amigos. 4 deles sabiam de sua dor. Talvez escutavam seus lamentos noite após noite. Talvez o vissem chorar em silêncio. Eles sabiam. Algo precisava acontecer. Eles decidiram agir. Pegaram a maca, com cuidado para não ferir o corpo frágil. Tinham que carregar peso, cada passo uma luta contra o calor, contra o empurrão das ruas, contra a multidão curiosa. Imagina-os caminhando em fila. Um à frente, outro atrás, outro ao lado, fortificando-se uns nos outros. As ruas estreitas de Cafarnaum, pó levantado, gente saindo de portas, animais empurrando rebanhos, tudo conspirava para que desistissem. Mas não desistiram. Chegaram à casa onde Jesus estava. Pessoas comprimidas, respirando fundo, inclinando o corpo para escutar. Eles tentaram entrar, foram contidos, tapas sutis nos ombros. Não vai dar. Está cheio demais. Melhor voltar amanhã. Mas esses amigos não aceitaram o não pode. Eles olharam para o telhado. Viram que havia uma escada lateral. Viram que poderiam subir pelas vigas. Imaginou-se a coragem de subir entre ripas, galhos baro escorregando sujando as roupas, o sol queimando mais lá de cima. Eles chegaram ao telhado. Ou talvez uma passarela lateral. Ou uma escada improvisada. Eles tocaram o barro seco. Sentiram o calor da laje superior. Começaram a cavar, com as mãos, com pedras, tirando barro, galhos, pedaços de ripas. Imagina o barulho súbito de terra sendo removida, pedaços caindo no interior da casa. Crack, crack, tampe. As pessoas dentro olham para cima, assustadas, o murmúrio crescendo. O que é isto? O teto. Pedaços de barro e ramos soltando-se. Crianças se assustando. Adultos desviando os olhos. E de repente, um buraco se abre no alto. E uma maca começa a descer. A poeira cai como chuva leve sobre aquelas cabeças erguidas. Um rastro de terra, cascas, fragmentos de palha, cendendo junto com a maca. Aquela cena era impossível, fé e ousadia. Todos olham para o alto. Alguns tampam os olhos, outros não acreditam. Olhos arregalados, bocas entreabertas, corações suspensos. Dentro, Jesus estava ensinando. Parou? Talvez não. Ele continua falando, olhando para frente. Mas de repente ele sente algo. Ele olha para cima. Ele vê o homem que está descendo. Ele vê os amigos lá no buraco, segurando cordas, alinhando a descida. Ele vê aquele momento de fé tangível invadir seu espaço de ensino. A maca chega ao chão. A poeira ainda gira no ar. A multidão se afasta, um corredor de surpresa e tensão. O homem, ainda deitado, agora perto de Jesus, Jesus se inclina. Ele olha para o paralítico. Ele não começa dizendo, anda não. Ele começa dizendo algo profundo, invisível. Filho, os teus pecados estão perdoados. Gente segura o fôlego.
Os escribas, lá no canto, franzem a testa. Os corações que já julgavam começam a bulir. Alguns murmuram: quem é este que fala assim? Isso é blasfêmia. Os que estão próximos olham entre si. Ninguém sabe exatamente o que pensar. Jesus não se intimida. Ele responde mentalmente, porque ele lê pensamentos e pergunta: por que raciocinais essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta, toma tua maca e anda? Ele silencia, suspende a multidão em expectativa. E então ele entrega o manifesto visível, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Digo-te: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E o homem se levanta, lentamente, talvez com cuidado. Os músculos que não responderam há anos começam a pulsar. Os pés tocam o chão. Ele se apoia na maca. Ele a ergue. Ele dá o primeiro passo, tremendo, excitante. A multidão observa, entre silêncios e vozes que quebram o silêncio. Glória a Deus! Nunca vimos nada assim. Gritos de admiração e temor se misturam. Alguns se ajoelham, outros choram. Alguns ficam somente em silêncio. Mas o relato não termina aí. Ele caminha. O corpo, que era avatar da limitação, agora se torna testemunha ambulante. A maca que o limitava agora se torna símbolo do milagre. Ele carrega aquilo com dignidade, como um estandarte vivo da transformação. Ele atravessa a multidão, saindo pela porta, passando entre rostos, tocando mãos estendidas, recebendo olhares surpresos. Quanto isso, os escribas continuam em sua resistência interior. Eles murmuram entre si: esse homem blasfema. Quem mais poderá perdoar pecados, senão Deus? Mas Jesus, com serenidade e autoridade, não silencia. Ele os encara com olhos penetrantes e diz: se vos perguntarem, respondam. Aquele homem foi curado, vocês veem. Ele deixa claro. O milagre visível confirma o perdão invisível. Agora, pense nisso. A história é muito mais do que milagre. É revelação do Messias. É a apresentação de quem Jesus é. Aquele que une o óbvio e o invisível. Aquele que fala ao interior e age sobre o exterior. E aqui vão algumas curiosidades que poucos lembram. A construção dos telhados na Judeia era feita de vigas com barro, e ripas eram maleáveis, reparáveis, possivelmente usadas como passagem para varandas ou terraços. Ou seja, o teto aberto era tecnicamente possível, mas arriscado. Alguns manuscritos antigos enfatizam que Jesus primeiro via a fé deles, destacando que não agia em vazio, mas respondia a uma força espiritual visível aos olhos divinos. Mesmo entre os escritores do Evangelho, há pequenas variações. Em Lucas 5, a ênfase recai também sobre perdão e obediência do paralítico que, vendo a fé deles e ouvindo a ordem de Jesus, obedece. Alguns estudiosos sugerem que esse milagre foi um ponto de virada nas atitudes dos fariseus, porque ali Jesus confrontou não só doença, mas também estruturas religiosas que se fecharam ao sentido de perdão. O milagre acontece dentro de uma casa, cheia de gente. Não em retiro, não em solitude. Ele literalmente invade o espaço humano, misturando o sagrado ao profano, o sobrenatural ao cotidiano. Há um paralelo simbólico. O homem está embaixo submisso, limitado, imóvel. Os amigos chegam por cima quebrando o teto, para trazê-lo até Jesus, o ponto central do encontro. Agora, deixa eu te perguntar. Você vê um paralelo nessa história com sua vida? Você está embaixo por medo, dúvida, limitação? Você tem amigos? Ou precisa ser alguém que subam até o teto para levar alguém até Jesus? Você já sentiu que há um telhado espiritual impedindo sua comunhão com Ele? E aqui vai outro gatilho de surpresa. Você talvez imagine que o paralítico apenas queria caminhar, mas talvez seu anseio mais profundo era ser perdoado. Porque o milagre maior não é físico, é espiritual. E a cura do corpo é uma comprovação da cura da alma. Enquanto o homem caminha, a multidão se movimenta. Alguns o seguem. Alguns tocam sua mão. Alguns choram em silêncio. Alguns se arrependem de ter duvidado. Outros simplesmente ficam parados, boquiabertos. E alguns escritores imaginam que aquele homem, que antes era excluído, agora se torna testemunha ambulante. Vai de casa em casa, narra sua história. Eu era paralítico.
e me carregavam. Eu desci por um buraco no teto. Jesus primeiro perdoou. Depois, me fez andar. Hoje carrego minha maca e caminho. E talvez muitos daqueles ouvintes naquela casa também saíram transformados, não fisicamente, mas internamente. Alguns olharam para seus pecados com novo medo. Outros reconheceram que Jesus tem poder sobre aquilo que não vemos. Outros talvez passaram a crer pela primeira vez. Alguns podem ter sido fariseus que, ao calar-se, sentiram o jovem vírus da fé plantado em seu coração. Agora, permita que essa narrativa te envolva de novo, mais fundo. Volte aos detalhes. O som do barro sendo removido. O suspiro das ripas soltando-se. O corpo descendo pela cova que eles criaram. O olhar de Jesus encontrando o olhar do homem. O momento em que ele falou: Filho, teus pecados estão perdoados, e a multidão paralisada no tempo. Reflita. Nessa casa cheia de gente, o invisível se tornou visível. O julgamento se encontrou com a graça. O milagre físico confirmou o perdão espiritual. E você assiste hoje essa narrativa não como algo distante, mas como uma ponte que atravessa até você. Se Jesus está disposto a baixar o telhado da religiosidade para alcançar alguém, ele está disposto a derrubar o teto da sua própria prisão interna. Se ele perdoou o paralítico diante dos críticos, ele pode perdoar você naquele seu espaço escondido. Se ele fez o impossível se tornar possível, ele pode fazer o mesmo por você, e ainda entregar a sua própria maca transformada, símbolo da vitória. E então, agora, o que vai fazer? Você vai permanecer imóvel? Você vai deixar o teto parado entre você e Jesus? Ou vai cavar fé, com amigos ou sozinho, para trazer sua vida até Ele? Vai ouvir a voz de Jesus dizendo: Filho, teus pecados estão perdoados, e caminhar, levando seu leito de antes como testemunha da graça. Se essa história te tocou, compartilha com quem precisa ouvir. Comente agora. Qual parte dessa narrativa te impressionou mais? Que telhado você precisa abrir? Que fé você precisa agir hoje? Que essa história não só chegue aos seus ouvidos, mas atravesse teu coração e te leve a andar, curado, livre, perdoado. Aqui, cada cena é só o começo do milagre que Deus quer escrever na sua vida.